Salve rapaziada, como vocês estão? E bora começar o resumo da sétima rodada do Paulistão. Abrindo a rodada tivemos Velo Clube e Portuguesa e o jogo ficou empatado em 2-2. Primeiro tempo foi muito agitado, as duas equipes criando bastante e fazendo os goleiros trabalharem bastante. E nos 30 minutos o Velo tem um pênalti, o Daniel Amorim cobrou, o goleiro defendeu e aí o Jefferson nem no rebote abriu o placar para o Velo. E aí nos 38 minutos o Cristiano da Portuguesa bate uma falta, o goleiro vai meio estranho na bola, não defende bem. E no rebote o Renan empatou o jogo. E aí no segundo tempo o Velo voltou melhor e nos 7 minutos o Velo cobra um lateral dentro da área, a defesa da Portuguesa afasta mal e aí o Silas se aproveita e faz o segundo gol do Velo Clube. E aí nos 25 minutos a Portuguesa faz uma boa jogada pela esquerda e no cruzamento dentro da área o Renan de cabeça empatou o jogo e garantiu o empate. O jogo foi muito bom, as duas equipes criando bastante. O empate foi bem justo assim, porque os goleiros defenderam bastante, podia até ter ficado uns 3-3 ali, mas os dois goleiros trabalharam muito bem. O craque do jogo foi o Renan, que garantiu os 2 gols da Portuguesa e garantido o empate no jogo também. E na terça também tivemos Inter de Limeira e Red Bull Bragantino, jogo que ficou em 1-1. O primeiro tempo, o Bragantino era melhor na partida, criava bastante chances, mas não conseguia aproveitar. E a Inter de Limeira, no seu esquema de se defender, jogava nos contra-ataques rápidos e levava muito perigo para o Red Bull Bragantino, até que nos 30 minutos, nesse exato esquema, a Inter de Limeira contra-ataca, fica um bate-rebate na frente da área, e aí o Albano aproveita e faz 1-0 para a Inter de Limeira. E aí o Bragantino, nos 38 minutos, o Juninho Capixaba cruza na área, o Sacha aparece livre, só que ele não consegue finalizar, e aí de calcanhar ele encontra o Pita, que empatou o jogo. E no segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, foi com menos intensidade, as duas equipes tiveram grandes chances de fazer o gol, mas assim, falta aquela qualidade no ataque das duas equipes, o Bragantino parece meio perdido ainda, a Inter de Limeira jogando com o que podia, mas não foi o suficiente. O empate ficou no placar. O Albano foi o craque do jogo e a situação da Inter de Limeira e do Red Bull Bragantino fica mais complicado. Dependendo dos resultados dessa rodada, o Bragantino pode entrar na briga de rebaixamento no Paulistão. Nos jogos da quarta-feira, tivemos Noroeste e Ponte Preta, e a Ponte Preta venceu por 2-1. Primeiro tempo, o Noroeste foi melhor, teve as melhores chances, criou bastante, mas o goleiro da Ponte não deixou o Noroeste abrir o placar. E no final do primeiro tempo, no contra-ataque rápido e no cruzamento rasteiro, Bruno Lopes faz o primeiro gol da Ponte Preta. No segundo tempo, aos 11 minutos, o goleiro da Ponte chuta para frente, a defesa do Noroeste afasta mal, dá a chance do contra-ataque e aí comete o pênalti. E aí, Bruno Lopes marca o segundo gol da Ponte Preta. O Pedro Felipe diminui o placar aos 15 minutos e o Noroeste cresce na partida, tenta empatar o jogo, mas não consegue e não evita a derrota. O Bruno Lopes foi o craque do jogo, marcando os 2 gols da Ponte Preta. Tivemos também São Paulo e Mirassol e o São Paulo venceu por 4-1. Primeiro tempo, São Paulo era melhor e logo aos 10 minutos o Oscar faz um cruzamento bem fechado, passa pelo Caleri, mas engana o Muralha e abre o placar para o São Paulo. E nos 25 minutos o Mirassol faz grande jogada e no cruzamento o Gabriel aparece livre e empata o jogo. E o jogo ficou bastante equilibrado desde então. E aí, no final do primeiro tempo, nos últimos minutos, o São Paulo consegue o cruzamento e Caleri faz 2-1 para o São Paulo. No segundo tempo, as duas equipes estavam com muitas dificuldades, não conseguia jogar bastante, assim, o jogo estava bem equilibrado. O São Paulo começou a fazer algumas mudanças, começou a melhorar no jogo, e aí nos 40 minutos, Ferreirinha faz ótima jogada individual, toca para o Oscar, que toca para o meio da área, e Enzo faz o terceiro gol do São Paulo.
E aí, no final do jogo, nos acréscimos, com o jogo tranquilo, o André Silva recebe um lindo passe, dribla o zagueiro e faz o quarto gol do São Paulo. O craque do jogo foi o Caleri, que nesse jogo fez o seu primeiro gol na temporada. Encerrando os jogos na quarta-feira, tivemos Santos e Botafogo e o jogo ficou em 1-1. Primeiro tempo, o Santos tinha muitas dificuldades de sair da sua defesa, tinha muitas dificuldades de criar as jogadas ofensivas. E aí, aos 38, numa jogada dentro da área, o juiz marca pênalti para o Santos com a ajuda do VAR. Eu, particularmente, não marcaria. Deixa aí nos comentários se para você foi pênalti ou não, se vocês marcariam. Eu fico com a impressão que o jogador do Botafogo, na hora que ele dá o carrinho, ele desce o braço, mas assim, não é movimento natural, não é antinatural, ele não fez para bloquear, eu não marcaria o pênalti, mas o juiz marcou, e aí o Guilherme gentilmente pega a bola, entrega para o Tiquinho Soares, e o Tiquinho faz o seu primeiro gol com a camisa do Santos. O Santos teve chance de fazer o segundo ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu. Segundo tempo, o Neymar entra quando começa o jogo, faz a sua reestreia, e aí o Santos empolga, melhora, cria bastante, mas não consegue. E aos 22 minutos, em um escanteio pela esquerda, Alexandre Jesus sobe alto e empata o jogo para o Botafogo. No final do jogo, o Botafogo teve um jogador expulso, o Santos pressionou o Botafogo, e aí foi a vez do goleiro do Botafogo fazer grandes defesas. Teve bola na trave, teve de tudo, mas o Santos não conseguiu a vitória, ficou com o empate em 1-1 com o Botafogo, e o craque do jogo foi o Neymar. Encerrando a sétima rodada na quinta, tivemos São Bernardo e Novo Horizontino, e o jogo ficou em 1-1. Primeiro tempo foi muito equilibrado, as equipes criando bastante, mas não conseguindo aproveitar as chances claras que tiveram. O jogo também foi paralisado por causa de raios lá, que choveu bastante em São Paulo ontem. Aí o jogo foi paralisado, e quando voltou, o jogo voltou equilibrado, as equipes criando bastante. E aí nos 40 minutos, nos acréscimos ali do primeiro tempo, o Novo Horizontino sai no contra-ataque rápido e Jean Carlos abre o placar. E aí no segundo tempo, o Novo Horizontino volta melhor, volta pressionando, criando bastante, mas não conseguindo converter as chances. E aí nos 40 minutos do segundo tempo, o São Bernardo tem um pênalti, e aí o goleiro defende, e no rebote, Hugo Sanches empata o jogo e garante o empate, ficando em 1-1. O craque do jogo foi o Hugo Sanches, garantindo o empate. E tivemos também Guarani e Água Santa, e foi um atropelo do Guarani, simplesmente 4-0, um domínio total do Guarani no jogo inteiro. A Água Santa não teve chance de fazer nada, e o Guarani resolveu o jogo no primeiro tempo, e só com um golaço. Aos 13 minutos, o Natan dá um chutaço de fora da área e abre o placar para o Guarani. E aí logo na sequência, aos 20 minutos, foi o João Marcelo fazendo outro chutaço de fora da área e fazendo 2-0 para o Guarani. O Guarani continuou melhor, continuou em cima, foi criando bastante. E aí, aos 43, numa linda jogada, o João Vitor finaliza e faz o terceiro gol do Guarani. E aí, no último minuto do primeiro tempo, em outra linda jogada tabelada ali do Guarani, o Deni Júnior faz o quarto gol para o Guarani. No segundo tempo, o Guarani continuou melhor, continuou dominando. Teve a chance ali de fazer o quinto gol, mas teve 2 gols anulados. O Guarani podia ter chegado a 6 gols, mas teve 2 gols anulados. E teve uma vitória tranquila por 4-0. O craque do jogo foi o João Marcelo, o atacante da base do Guarani, que está jogando demais. Tivemos também o clássico entre Palmeiras e Corinthians, mas como de costume no canal, eu fiz uma análise separada, vou deixar no card aí para vocês acessarem lá, e lá eu falo sobre o derby mais separado, analiso mais friamente, mais calmo, ali eu falo mais, e aqui é mais um resumão. E esse foi o resumão da 7ª rodada do Paulistão. Tivemos bastante jogos, bastante resultados importantes. Vocês curtiram? O que vocês acharam dessa 7ª rodada do Paulistão? Estamos chegando já na reta final, os grupos já estão se alinhando ali, quem vai passar, quem não vai passar. O grupo do Palmeiras ali, que é o último grupo, tá tudo embolado, tá tudo ali, ó, enroscado. O São Paulo tem um jogo a menos que na semana que vem ele vai cumprir.
E esse foi o resumão da 7ª rodada. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar, ativar as notificações, compartilhar com os amigos. Segue lá no Instagram também, que lá eu converso bastante. A 8ª semana do Paulistão tá chegando, tá faltando pouco para acabar o Paulistão. Temos mais 2 clássicos ainda para acontecer e vamos ver o que vai acontecer, mas próxima rodada tem o clássico campineiro entre Guarani e Ponte Preta no domingo. Vou fazer também a análise separada e aquele esquema. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, segue lá no Instagram e curte, comenta, compartilha e segue a página para mais conteúdos e tamo junto!